Agora sim, queridos, vamos ler a palavra de Deus. Eu quero ministrar hoje Josué, na NVI, Josué 24, versículo de número 15. 24, versículo de número 15. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Essa expressão, aí pode deixar o versículo, Letícia. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Vamos dizer juntos, eu e minha família serviremos ao Senhor. Vamos juntos? 1, 2, 3. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Vamos mais uma vez? Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Mais uma vez, bem alto, para estremecer o inferno. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Queridos, pode tirar, obrigado. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê, primeira coisa que me chama a atenção, é que Josué não diz assim, eu e a minha família iremos à igreja. Ele também não diz, eu e a minha família cantaremos ao Senhor. Ele não usa uma expressão de eu e a minha família vamos frequentar um lugar específico. Mas ele usa uma expressão de servidão. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. O senso principal de uma família é servir ao Senhor. E ainda que a gente tenha a impressão que aqui ele toma a frente da família, ainda que era esse o seu papel, mas a gente percebe pelos textos anteriores e posteriores que esse sentimento de Josué era um sentimento alinhado com toda a sua família. É como se ele tivesse tido uma longa conversa com a família a respeito de quem eles iriam servir. Então Josué, aqui já está no apagar das luzes de Josué. Josué então lança um desafio. Eles haviam conquistado a terra, eles haviam feito grandes conquistas, eles agora estavam vivendo o melhor momento de suas vidas, tinham saído da terra do Egito, além de peregrinar 40 anos no deserto. Moisés morre no deserto, Josué entra, e o livro de Josué mostra como eles avançaram nas conquistas, é um livro de conquistas, e quando ele vai terminar, ele vai lembrá-los que apesar de serem agora livres, e que agora terem a terra, que receberam a terra que Deus havia prometido, eles deveriam continuar servindo, não mais ao Egito, não mais aos deuses do Egito, mas servindo ao Senhor. Ele traz aqui um princípio de servidão, de ser servo, de servir, que eu já mencionei em outras ministrações minhas aqui. A gente sempre vai estar servindo, ou ao Senhor, ou ao inimigo, porque nós fomos criados com esse desejo de servir, de nos lançarmos em algo. E ele coloca diante desse povo uma escolha. Ele diz, escolham amanhã. Não. Escolham semana que vem. Não. Escolham hoje. Esse hoje é uma figura daquilo que é uma proposta do próprio céu. O céu, querido, ele não propõe o amanhã. Quando você vê Moisés diante de Faraó, toda vez que vinha uma praga, o faraó chamava Moisés, Moisés se apresentava a Faraó, e Moisés dizia, deixa o povo ir hoje. E Faraó, que é uma figura de Satanás, sempre respondia, amanhã, amanhã. Você acha a palavra amanhã nas respostas de Faraó o tempo todo. Por quê? Sempre empurrando para frente a decisão que tem que ser tomada hoje. Agora, o hoje é uma figura da pessoa de Cristo. No livro de Hebreus está escrito, hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Quando o ladrão da cruz que se converte a Cristo, ele diz, lembra-te de mim, Jesus olha para ele e diz, amanhã. Não,
Jesus diz: hoje estarás comigo no paraíso. E Josué, que é essa figura de Cristo, até porque Josué é o nome hebraico do nome de Jesus no grego, então Josué é o mesmo nome, é uma figura de Cristo. Josué, ele coloca essa proposta e ele diz: hoje, escolham hoje a quem vocês vão servir, se aos deuses lá do passado, se aos deuses cuja terra vocês estão, ou se vocês servirão ao Senhor. Ele faz um parênteses, ele diz assim, e aqui eu acho interessante, porque independentemente da casa das pessoas e dos teus familiares, ele diz: eu e a minha família, ele está dizendo, não importa o que você escolha, eu e a minha família já tomamos uma decisão hoje de servir ao Senhor. A família é aquilo que Deus mais ama nessa terra, instituído por Ele. A Bíblia começa, nas primeiras páginas da Bíblia, logo no capítulo 2, a Bíblia já aponta para um Deus que cria uma família. Ao trazer Eva para Adão, Adão tem a revelação do casamento, olha para ela, né, com aquele entendimento, e ele entende, né? Ele diz: verdadeiramente essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos, né, porque de mim foi tomada, né? Deixará, pois, o homem, o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e tornam os dois uma só carne. Isso, queridos, é antes mesmo do pecado entrar no mundo. No último versículo do Velho Testamento, está falando de família. Sabe como é que apaga a luz do Velho Testamento? Em Malaquias 4:6, que diz assim: de ele, aquele que viria, né, o Cristo que viria, fará com que os corações dos pais se voltem aos filhos, e os corações dos filhos para seus pais, e se isso não acontecer, eu virei e castigarei a terra com maldição. O fechar do Velho Testamento aponta para relacionamento entre pais e filhos. Jesus nasceu em uma família. A Bíblia aponta o tempo todo para isso. Lucas 2:51, e desceu com eles Jesus desceu com eles quem? José e Maria, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, obedecia, e sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça. O primeiro milagre, quando Jesus, com 30 anos, vai começar o seu ministério meteórico de 3 anos, o primeiro milagre, em João capítulo 2, é em um casamento. Ele transforma água e vinho dentro de um contexto de casamento. O último livro da Bíblia, o Apocalipse, ele é fechado, mencionando as bodas, um casamento entre Cristo e a igreja. O tempo todo você olha para a Bíblia e a gente entende o tempo todo que é mencionado a Bíblia. A gente também tem que entender, queridos, é mencionada a família. A gente também tem que entender que nós não só fazemos parte da nossa família terrena, como nós também fazemos parte da nossa família espiritual, a nossa família que é mencionada pelo próprio Senhor. Escute a oração de Paulo em Efésios capítulo 3, versículo 14, ele diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, escute agora, do qual toda a família nos céus e na terra toma o seu nome. Um pouco mais à frente, na mesma carta de Efésios, ele menciona no capítulo 2, versículo 19, assim que vocês não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Não importa como seja a sua família terrena, se foi uma família disfuncional, se é uma família que tem vários problemas, você também pertence a outra, a família dos concidadãos dos santos, a família que é a igreja. Com esse entendimento,
a gente percebe que a família é o representante legítimo do plano de Deus na terra, porque a família reflete do céu aquilo que é familiar. No céu, queridos, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você não valoriza a sua família, você está virando as costas para Deus, porque Deus e família estão intimamente ligados. É impossível separar os dois. Olha o que Paulo vai falar em 1 Timóteo 3,8, como é impossível separar Deus da família. Paulo escreve assim em 1 Timóteo 5,8: se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente não tem cuidado com os da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Paulo está escrevendo isso daqui, querido, isso aqui está na Bíblia, né? Negar a família é entrar na deplorável situação de ser pior, ou considerado pior, que um infiel. Observem bem, queridos, Provérbios 11, 29, escute isso: quem causa problemas à sua família, herdará somente vento. Quem causa problemas à sua família, herdará somente ventos. Fica claro que Deus prioriza a família. A parábola das parábolas. Se eu vou chegar diante de você, ou diante de alguém até de fora, que não conhece a palavra de Deus, e diz: você já ouviu falar em parábola? Essa pessoa vai dizer: parece que sim. Tem aquela do filho pródigo, não tem? A parábola das parábolas, no que eu digo em termos de conhecimento, é a parábola do filho pródigo, que retrata o quê? Uma família. Está lá em Lucas capítulo de número 15. Gente, o tempo todo a Bíblia está falando disso. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 5, ele dedica o capítulo inteiro só para falar sobre marido e mulher, deveres de marido, deveres de esposa, e como eles se completam, sem estresse, foram feitos um para o outro. Está lá em Efésios capítulo 5. Quando ele termina o capítulo 5 e entra no capítulo 6, ele começa falando a respeito de filhos e pais. No capítulo 6 de Efésios, versículo 1, ele vai mencionar que os filhos devem obedecer aos seus pais, porque isso é justo. No versículo 2, então, ele vai mencionar um dos 10 mandamentos, que nós devemos honrar pai e mãe para que os dias sejam prolongados. Mas no versículo 3, porque os pais adoram o 1 e o 2, mas tem o 3. E o versículo de número 3, ele diz: pais, não irritem os vossos filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Ele não está falando que você não pode falar com o seu filho, mas ele está deixando claro que tudo tem limite, e se você estica demais a corda, o relacionamento pode ser rompido, e lá na frente você não recupera mais ele. Então ele dá um conselho, ele diz: criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. Eu estou aqui nessa manhã dando um conselho, que é um conselho do Senhor. Agora, por um lado, Paulo escreve, capítulo 5 de Efésios, o capítulo do marido e da mulher. O capítulo 6, o capítulo do pais e filhos. E ele escreve em 1 Coríntios, capítulo 13, aquele capítulo, ele completa os outros dois, porque é impossível marido e mulher, e é impossível pais e filhos, se não tiver o capítulo 13 de 1 Coríntios, também escrito por Paulo. Pastor, o que é que fala lá no capítulo 13? Eu vou dizer para você a partir do 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, o verdadeiro amor não maltrata, não procura os seus próprios interesses, até mesmo dentro de casa,
não se ira facilmente. Escute essa palavra: o amor não guarda rancor. O amor não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Por quê? Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Eu já falei isso antes, mas eu quero repetir isso aqui. Quando eu olho para o meu amor, né, faço um teste aí com você, e eu digo: o meu amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Será? Eu vou repetir. Não, pastor, o meu amor tudo espera. Será? Tudo sofre. Será? Coloque o seu nome no começo desse versículo. Vou colocar o meu aqui. O Tarciano tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Será? Mas se eu tiro o meu nome e coloco Jesus? Queridos, esse texto está falando de um amor que tem nome. E esse amor chama-se Jesus. Porque Ele tudo suportou naquela cruz. Tudo creu, tudo esperou, tudo sofreu. E ainda espera o quê? O dia que você o leve para a sua casa. Entendo então que se o amor tem um nome, então um casamento, pais e filhos, para dar certo, precisa ter Cristo, precisa ter Jesus. E observe como que ele vai terminar o texto de 1 Coríntios 13, lá no versículo 13, ele diz assim: agora, nesse plano, permanecem três coisas, e ele menciona as três: a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Por que o maior é o amor? Porque o amor é Cristo, gente. Por que agora três coisas permanecem e depois só o amor permanecerá? Porque hoje você precisa da fé para aceitar a Cristo. Hoje, sem dúvida nenhuma, você também precisa da esperança, porque nós esperamos o dia da sua volta. Mas o dia que Ele voltar, eu não preciso mais de fé nem de esperança. Não preciso da esperança porque agora eu estou no céu com Ele. Não preciso de fé porque agora eu vejo face a face. Mas o amor permanecerá eternamente. Amém. Amém. O amor. Quando a gente traz essa realidade, tudo muda. Observe agora dentro do ambiente familiar o que Salomão escreveu em Provérbios 15:4. Escute: o falar amável é árvore da vida. O falar amável é árvore da vida. Aí ele continua e diz: mas o espírito enganoso esmaga o espírito. O falar enganoso esmaga o espírito. Família sempre foi, sempre será prioridade de Deus. E se é prioridade de Deus, tem que ser prioridade para você. Se é prioridade para você, tem que ser prioridade para a igreja. Amém? Até aqui, amém? Está tudo certo aí, gente? Alguém já tomou uns beliscão aí? Está tranquilo? Está tudo certo? Queridos, família sempre foi a prioridade. O mal da sociedade de hoje é produzido por famílias desalinhadas com os propósitos de Deus. Por quê? Porque famílias doentes geram outras famílias doentes de novo. É um ciclo que se segue. Nenhum trabalho preventivo é mais eficiente do que uma família que serve a Deus. Porque uma família que investe em Deus, ela vai prevenir a sua família das drogas, dos abusos, da violência, da prostituição. Todo investimento que você fizer na sua família ainda será pouco. Uma vez, Paulo escrevendo lá em Romanos, ele diz assim: a ninguém devais nada. Paulo não gostava de, de crediário, nem de carnê, nem de cartão de crédito. Paulo dizia assim: a ninguém devais nada, a não ser
o amor. Paulo está dizendo, pagar a conta é impossível. Quanto mais amamos, mais devemos amar. Queridos, nenhum sucesso seu, você pode ser o cara que saiu de uma situação de miséria na infância, e você pode viajar o mundo, e você pode conquistar tudo, mas nenhum sucesso nessa terra justifica o fracasso da família. Destruir uma família é destruir a própria alma. E Jesus, falando em Marcos 8,36, diz, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Perder a família, queridos, é perder ninho, é perder o porto seguro, é perder o santuário emocional. Como a família é importante. Uma família desalinhada com Deus nunca conseguirá ser feliz plenamente. Por quê? Porque investe mais em coisas do que em pessoas. Geram filhos com fome no coração e na alma. Geram filhos fartos fisicamente, mas destruídos emocionalmente, espiritualmente. Falta em casa, queridos, de muitos, o que sobrava na casa lá do pai do filho pródigo. Quando o filho pródigo, depois de pedir a herança do pai, lembrando sempre que herança é depois que aquele que vai dar a herança morre. Então, quando esse filho pede a herança do pai, ele está dizendo para o pai, para mim você já morreu, já me dá a minha herança. É muito pior do que aparenta ser. Não está falando ali de dinheiro, mas está falando de um relacionamento onde o filho diz, eu quero a herança com você vivo. Não importa se você está vivo ou morto, para mim, no meu coração, você já morreu, por isso me dá a minha herança. Ele pega aquela herança, ele vai, vocês conhecem de cor, salteado, ele gasta tudo que tem, com bebedeiras e com as coisas desse mundo, e no fim ele vai trabalhar numa criação em currais de porcos. O porco, para o judeu, é absolutamente impuro. Não existe criação de porco em Israel até hoje, porque eles não permitem que esse animal toque no solo de Israel. Para eles, os porcos são imundos, absolutamente imundos. E esse da parábola agora vai cuidar do quê? Dos porcos. Desceu ao mais baixo nível de imundícia. E cuidando dos porcos, a Bíblia diz que ele desejou comer a comida dos porcos. Tamanha era a sua fome. E ele então lembrou. Eu gosto do texto porque diz assim, e caindo em si, lembrou. E ele lembrou do quê? Da casa do pai dele. E ele diz, na casa do meu pai, se eu for um jornaleiro, eu estou mais do que feliz. E ele volta para a casa do pai. O pai estava na varanda, provavelmente, esperando o retorno desse filho, para apontar o dedo na cara desse filho e dizer, eu não te avisei? Eu não era o cara morto? Some daqui. Foi isso que o pai fez? Não. O texto diz assim, lá no versículo 20 de Lucas 15, ele levantando-se foi para o seu pai, e quando vinha ainda longe, viu ele o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo o pai, não o filho, e correndo o pai, lançou-se-lhe ao pescoço fedido, podre, nojento daquele filho, e o beijou. Por que o pai tomou essa atitude? Porque aquele pai era um facilitador do perdão.
ele facilitava o perdão, ao invés de complicar o perdão. Sabe, a pessoa chega em você e diz: olha, eu quero te pedir perdão. Então senta aqui que você vai ter que ouvir. Conhece alguém assim? Não? Não, né? Vocês não conhecem. Você vai sentar aqui porque nós vamos ter que alinhar as coisas. Querido, a gente precisa ser facilitadores de perdão. Precisamos ser facilitadores de conserto, de reconciliação, de amor. Parar um pouco de dividir tanto fio de cabelo. Amém? Porque você está muito chato. Você também está chata demais. Diz para quem está do seu lado: deixa de ser chata. Queridos, escute a palavra de Deus. Colossenses 3,12. Portanto, como o povo... Cadê o povo de Deus aqui? Levante a mão. Que bom que vocês estão aqui. Então ouçam. Portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, Colossenses 3,12, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Escute isso. Isso aqui é para dentro da tua casa. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou primeiro. Aí ele vai longe, ele diz: acima de tudo, porém, revistam-se do que, gente? De amor, porque o amor é o elo perfeito. Olha Paulo falando para sua casa. Escute agora: que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz, e sejam agradecidos. Paulo vai continuar falando lá para dentro da sua casa. Habite ricamente lá dentro da casa de vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros dentro de casa com sabedoria. E gritem, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Escute agora: e tudo o que vocês fizerem, seja por palavra ou por atitude, façam em o nome do Senhor Jesus. A sua casa precisa ser a central terapêutica do amor, onde não matamos apenas a fome do corpo, mas matamos a fome da alma. A sua casa, querido, pode ter uma mesa farta. Igual vai ter hoje na hora do almoço. Aquele frangão assado, aquele pudim maravilhoso. Mas se não tiver abraço, se não tiver carinho, se não tiver beijo, se não tiver perdão, essa família não terá alma nutrida. Deixa eu trazer Salomão para falar aqui com vocês. Provérbios 15:17, Salomão diz assim: é melhor ter só hortaliça na refeição onde há amor, do que a casa com um boi gordo onde há ódio. É nós que fazemos o ambiente. Pastor, meus filhos estão numa rebeldia tremenda. Às vezes a rebeldia é o sinal de uma alma desnutrida. Alma, não corpo. Desnutrida. Como é a sua casa? Aquelas perguntas chatas de fazer, né? Sobra abraço, beijo e cuidado, perdão, lá como a do filho pródigo. O pai puxa o filho para dentro com amor e com
atenção. Querido, a sua casa é um lugar de cura? A sua casa é um lugar de restauração, de alegria, de prazer? Responda sinceramente. A sua casa é um lugar para onde você quer voltar no final do dia de trabalho? Ou você está pedindo hora extra não por causa do dinheiro? A sua casa é esse ambiente? Quem achou que a mensagem não está muito boa, agora vai piorar. Pastor, não estou gostando. Ai, que bom. Então agora, eu não sei se você volta. Precisamos, queridos, tomar cuidado com aquilo que falamos. Com aquilo que falamos. Olha o que Tiago escreve sobre a língua e o poder dela. Tiago 3,6: assim também a língua é um fogo, é um mundo de pecado, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia o curso da vida, e ela mesma é incendiada pelo inferno. Rapaz! Da língua, um pouco mais abaixo, no versículo 9, do mesmo capítulo 3 de Tiago. Com a língua, nós bendizemos ao Senhor e Pai. Foi o que a gente fez aqui no louvor. E com ela, amaldiçoamos as pessoas, que são a imagem e semelhança de Deus. Da mesma língua procede bênção e maldição. Aí Tiago diz: meus irmãos, isso é impossível que seja assim. Acaso pode sair de uma mesma fonte água amarga e água doce? Deus construiu um mundo pelo poder da palavra. Vou repetir isso para você. Deus construiu um mundo pelo poder da palavra. Nós construímos a nossa família pelo poder da palavra, porque nós temos a capacidade de construir a partir daquilo que falamos, mas a gente também destrói, só com a palavra. Aquilo que você fala, produz vida ou produz angústia? Não quero de forma nenhuma que você pense lá no seu trabalho. Estou falando do que nessa manhã? De família. Família. Olha o que Salomão diz em Provérbios 21, 23. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. A sua vida é o resultado daquilo que você pensa e fala. Observem o que o mesmo Salomão diz, agora no 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama, amor, comerá do seu fruto. Palavras levantam, mas palavras também derrubam. Palavras abençoam, mas palavras também amaldiçoam. Palavras são sementes, grave bem isso, hein? Palavras são sementes para tudo na vida. Se você não gosta do que você está colhendo hoje, olha para trás e veja o que você semeou. A boa notícia, querido, que você não pode mudar a colheita de hoje pela semente que você lançou lá atrás, mas você pode mudar a colheita do amanhã, se você mudar a semeadura hoje. O que você vem falando, dizendo lá dentro da sua casa? Queridos, a autoestima, ela é formada por aquilo que ouvimos das pessoas que a gente ama e a gente respeita. E o poder da palavra é tão forte que tem pessoa bonita que se acha horrível, porque ouviu uma palavra de destruição. Existem pessoas inteligentíssimas que se acham incapazes, se acham burras, se acham menosprezadas, diminuídas. Salomão, estou falando bastante de Salomão hoje, 12, 18, ele diz assim:
há palavras que ferem como espada, mas a língua do sábio traz cura. Para pensar nisso. Tudo acontece dentro de um ambiente familiar. Pessoas que ridicularizam a mulher, homens que ridicularizam a esposa, esposas que ridicularizam os maridos, pais que ridicularizam os seus próprios filhos. Jesus, não eu, Mateus 5:22, ele diz assim: eu porém vos digo que qualquer que sem motivo se irar contra o seu próximo será réu de justiça, e qualquer que dizer ao próximo, raca, será réu do sinédrio. Raca, o que significa a palavra raca? É aquilo que se fala de uma pessoa sobre sua importância, significância e idiotice. Ele está dizendo, qualquer um que disser isso ao outro, será réu, e qualquer que lhe disser ou chamar alguém de louco, será réu do inferno. Nós daremos conta de tudo aquilo que falamos. Por isso, muito cuidado no tratamento dentro de casa. Adjetivos pejorativos, palavrões que diminuem, que destroem. Homens e mulheres que se levantam no meio de uma discussão e gritam, arruma outra, arruma outro, estão na verdade abrindo a porta da sua casa para o diabo, estão assinando uma procuração para o diabo. Pais que chamam filhos de lixo, de esterco, de desgraça, dentro das suas casas. As palavras dos pais desenham, queridos, o futuro profético dos filhos. E aqui não é questão de ser melhor do que ninguém, é questão de decidir, só decidir. Eu decidi que o que eu falaria para os meus filhos, não porque eu sou melhor do que ninguém, é uma decisão, qualquer um de vocês pode tomar. Eu decidi que aquilo que eu falaria para os meus filhos seria de um futuro grandioso. Vocês serão abençoados, vocês serão maiores do que eu e do que sua mãe, vocês farão famílias maravilhosas. Quando eu digo maiores em relevância para essa geração, e vocês alcançarão almas para Jesus, é isso que eu falo, é isso que eu digo. Finalmente, estou quase terminando, Efésios 4:29, essa é lá para dentro da sua casa. Amém? Quem está comigo aqui? Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas saia da boca de vocês somente a palavra que for útil para edificar o outro, conforme a necessidade, para que Deus conceda graça àqueles que ouvem. Não, olha como ele vai ligar agora aquilo que você fala ao Espírito Santo. O assunto é aquilo que você fala. Aí ele diz assim, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Escute agora, livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia e de toda maldade. Vou repetir isso daqui. Quer ter uma família feliz? Quer ter um casamento abençoado, restaurado? Quer ter filhos na presença de Deus? Livrem-se de toda amargura, de toda indignação, de toda ira. Escute agora, de toda gritaria, de toda calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoem-se mutuamente, como Cristo perdoou vocês. Nós estamos aqui numa grandiosíssima guerra, pela família, pelos nossos filhos. Vocês sabiam disso? É muito mais inflamada do que você pensa. Na quarta-feira aqui nós tivemos mais de 200 crianças, amém?
Amém? Glória a Deus, amém. Glória a Deus pelos nossos filhos. Glória a Deus pelas famílias que vêm a essa casa, a essa igreja. Amém? Isso foi quarta, sim ou não? Quarta na madrugada, o portão de baixo da igreja aqui, os caras fizeram um verdadeiro centro de macumba ali embaixo. Com todo tipo de animal morto, com todo tipo de amarração e com todo tipo. Mas o meu Jesus, eu gosto de uma expressão que João, para falar, para definir Jesus, ele diz: para isso Cristo se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Para isto a igreja se manifesta, para desfazer as obras do diabo. Então assim, o lado de lá não brinca, mas parece que a gente está tudo certo, vamos levar a nossa família aí do jeito que está. O pastor falou isso aí, ó, mas você já, só de você pensar nisso, você já se sente humilhado, diminuído, porque você tem lá um jeitão de durão, né? Você é uma mulher que não expressa muito sentimento. Em nome de Jesus, começa a puxar a tua família pelo pescoço, começa a puxar os teus filhos pelo pescoço, começa a beijar eles, abraçar e a profetizar sobre a vida deles. Diminui a pressão dentro da sua casa e começa a levantar um altar de adoração a Deus. Quem está entendendo isso? A minha casa precisa ser o melhor lugar do mundo para a minha família. E eu oro a Deus, não me deixe faltar pão na minha casa sobre a mesa, e não me deixe faltar pão para a alma da minha família. Alinhados com o Senhor. Eu quero fazer uma oração, eu quero que você se coloque de pé, por favor. Preste atenção, use esse culto para levantar um altar pela sua família. Pastor, talvez se eu tivesse ouvido isso alguns anos atrás, talvez as coisas teriam sido diferentes, mas, meu irmão, nunca é tarde para a gente começar. Não tem como mudar a colheita daquilo que semeamos lá atrás. Mas você pode, nesse dia, decidir semear algo que pode mudar o seu futuro, a sua vida, aquilo que virá para frente. A gente precisa gritar que as nossas famílias servirão ao Senhor. E servir ao Senhor é muito mais do que frequentar uma igreja, uma casa de oração como essa. Servir ao Senhor é um senso, é um entendimento, é um princípio dentro de você, que faz com que você se mova por esses princípios. Que nessa manhã você possa declarar de verdade, só aí você e Deus: Senhor, eu quero abraçar mais os meus filhos. Quando você falar e pensar, eu já estou fazendo bastante, lembre-se da voz de Paulo dizendo: a ninguém devais nada a não ser o amor. Paulo está jogando na sua cara dizendo assim: não, você não pagou tudo ainda. Você vai passar a vida toda e você ainda não vai ter pago. Eu sei, queridos, que muitos aqui vieram de famílias totalmente disfuncionais, vieram de famílias destruídas. Eu sei que muitos de vocês aqui sofreram abandono, foram deixados para trás, ou ouviram coisas que destruíram vocês. Eu sei que muitos de vocês talvez nunca tenham recebido um abraço, um beijo, uma expressão de amor. Talvez nunca tenham sido ou recebido um elogio, a não ser foram colocados para baixo. E isso gera na gente algo tão triste que o diabo usa e trabalha.
Mas eu quero lhes dizer que quando Deus olhou para essa terra, e Ele quis fazer uma comparação com o amor dEle, e Ele olhou para os seres humanos e Ele não achou nenhum amor que se comparava. Então Ele invocou na terra o amor mais forte que tem, o coração de uma mãe. E Ele diz assim lá em Isaías, Ele diz: ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, é o elo mais poderoso que tem. Ele diz assim, o Senhor diz assim: ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Você pode entregar tudo isso a Deus, e entregar tudo isso ao Senhor. Eu já contei isso aqui e vou repetir para a gente encerrar, mas sou impulsionado pelo Espírito aqui para contar isso. Nós somos de uma família de 5 irmãos, e a minha mãe é uma mulher de Deus, profundamente de Deus. E um dia ela estava tão nervosa com as coisas da casa, nós éramos em 5 filhos, e reunia também as crianças da vizinhança de vez em quando, e virava aquela bagunça. E a minha mãe do nada olhou para mim e disse assim: você vai ser igual o seu vô. E o meu vô, já contei isso aqui, o meu vô era um caminhoneiro que ficava às vezes 4, 5 meses longe de casa, sem dar notícias, lá no começo da década de 80. E o meu vô vivia em prostíbulos. O meu vô era viciado em medicações para poder dirigir. O meu vô era alcoólatra. E ela largou aquilo em cima de mim. E aquilo entrou em mim. Aquela palavra entrou dentro de mim. E eu tive uma adolescência completamente conturbada, e todas as vezes que eu achava que eu podia melhorar, me vinham aquele sentimento: mas o máximo que eu vou alcançar é o que o meu avô foi. Mas um dia, gente, ninguém me falou que aquele dia seria diferente. Simplesmente amanheceu o dia e eu fui numa igreja. E aquele dia alguém pregou sobre o que eu estou falando aqui nessa manhã. E essa pessoa disse: você pode fazer absolutamente diferente, porque existe um Deus que com seu sangue perdoa todos os nossos pecados, quebra todas as maldições, destrói todas as cadeias. E eu levantei a mão e eu disse: eu quero esse poder que destrói o diabo. E naquele dia, queridos, eu saí desse culto e eu fui correndo para a casa da minha mãe. E eu disse: você lembra que você me falou isso? Ela disse: não lembro disso. E eu disse: pois bem, você falou, mas eu estou aqui. E a gente se abraçou, e a gente chorou. E hoje eu estou aqui com a minha família. E os meus filhos não serão como os antepassados, não, serão flechas incendiárias para essa geração. E o cara que era para estar dentro de prostíbulo, alcoólatra, largado, está aqui pregando a palavra de Deus, porque existe um poder poderoso, existe algo, o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. Por isso, Deus vai usar a sua boca para construir um futuro de bênçãos para a sua família, que vai muito além da fartura do corpo, mas uma casa onde haja fartura para a alma. Quem entendeu isso, diga amém. Eu quero orar. Vou pedir para a Letícia, põe o versículo para nós ali, 24:15. Se porém não agrada a vocês a servir ao Senhor, escolham então, escolham a quem vocês vão servir, mas façam isso hoje. Se aos deuses lá dos antepassados, se aos deuses dos amorreus, onde cuja terra vocês estão vivendo. Mas Josué,
Josué. Não importa se o Brasil vai servir esse ou aquele, não importa se o mundo vai se render, eu e a minha família serviremos ao Senhor. É como se você se levantasse e dissesse: não importa o que me disseram, não importa o que me falaram, não importa se me abandonaram, não importa o que eu passei, eu quero me levantar nessa manhã e dizer: mas eu e a minha família serviremos ao Senhor.